Marido calado, sinal de perigo. Quando o silêncio do marido é o grito de cansaço e você não percebe, minha irmã. Quando um homem começa a se calar dentro de casa, nem sempre é paz que ele está sentindo. Às vezes é exaustão, é cansaço de reclamações e de lutar e não ser reconhecido como deveria. Cansaço, muitas vezes, minhas irmãs, de insistir em receber amor e não ter o retorno merecido. Também por se doar, pelo fato de ele se doar pela família e não ser reconhecido. Porque isso ele já sofre lá fora. No trabalho, ele já sofre isso. No trânsito, ele já sofre isso. Nas pressões da vida, ele já sofre isso. Em Provérbios 17, versículo 1, diz assim: melhor é um pedaço de pão seco, com tranquilidade, do que uma casa cheia de contendas. Veja, minhas irmãs, quando seu marido se cala, talvez ele esteja se perguntando: será que vale a pena continuar tentando? E é aí que o inimigo sussurra. O diabo aproveita dessa situação, da fragilidade do homem, como ele tentou, como covarde, na fragilidade de Jesus lá no deserto, na fome que Jesus sentia, na solidão que Jesus sentia, na falta de coisas que Jesus sentia. Ele tentou, covardemente, destruir o mestre. É assim que ele faz com os maridos quando está em silêncio. Sabe aquele olhar no horizonte, que parece que ele está projetando alguma coisa? Na mente dele, o inimigo fala assim: você não é valorizado aqui, vai embora, larga tudo. O silêncio do marido, isso aqui é um mistério que você precisa entender. Muitas vezes é o último pedido, o grito de socorro. E a esposa muitas vezes não percebe e entra no caminho do divórcio. A falta de reconhecimento, ele nota quando o esforço dele é ignorado. Na mente do homem, ele pensa assim: quando tudo se parece assim, que tudo para ele é uma obrigação pela família, ele se sente um caixa eletrônico, enquanto ele for útil. Quando não for mais útil, fica desempregado, não tem mais dinheiro, chega. Ele era um utilitário. E assim se despreza o marido. Então, antes que as coisas descambem, não é, me permita a expressão, entenda o que eu vou dizer, as dicas que eu vou te dar, minha irmã, minhas irmãs, esposas, no fim dessa mensagem. Você reclama porque ele não pendurou a toalha molhada. Desculpa aqui, eu vou ser um pouco forte, mas daqui a pouco vem o azeite. Você reclama porque ele não pendurou a toalha para secar. Mas você se esquece que é ele quem paga o preço. É ele quem sofre os estresses. É ele quem sofre as humilhações do trabalho para poder pagar essa conta, essa água, essa luz que você utiliza para lavar essa toalha. Então é melhor não reclamar. Então veja, ele, seu marido, ele pode não ser o marido perfeito do filme que você sonhou, mas é ele quem enfrenta o chefe chato. Ele resiste o cansaço, sono, medo, humilhações do trabalho, tudo por amor a você, tudo por amor à família. Em Timóteo 5,8 está escrito assim: se alguém não cuida dos seus, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, antes de reclamar, minha irmã, do homem que Deus te deu, agradeça, porque ele não desistiu de você, ele não desistiu de ser quem Deus o chamou para ele ser na sua vida. Agora, do que é que ele precisa? Aí começam as dicas, mas eu vou falar dicas mais fortes ainda. O homem, ele não quer uma mulher perfeita, ele quer uma mulher que o compreenda, que ore por ele, que o admire, ele quer se sentir admirado de alguma maneira. E que uma mulher que seja grata na prática, não só em palavras, mas na prática. O marido ele não precisa de crítica, de mais crítica além do que ele já sofre lá fora. Ele precisa de um abraço, ele precisa de um eu te amo. Ele precisa de alguém que olhe para ele com um olhar apaixonado, que o compreenda, que o entenda, que pare de reclamar, ou pelo menos diminua. O homem não precisa de cobrança, de tanta cobrança, mas de confiança, de ouvidos que possa estar disposto a ouvi-lo desabafar, que às vezes o homem está explodindo, mas não tem um amigo para poder falar alguma coisa. Em Provérbios 14:1 está escrito assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Mulher sábia não grita, ela ora. A mulher sábia, ela não cobra, ela inspira o seu marido a fazer certo, com sabedoria, construindo. A mulher sábia, ela não compete, ela coopera com o seu marido, e pelo seu exemplo, o marido começa a copiá-la. Agora, como desarmar o estresse? Preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte. Quando você perceber o silêncio dele, não confronte com mais barulho, acalme o ambiente. Por isso que Deus te colocou como ajudadora do seu marido. A ajudadora é exatamente para esse tipo de situações. Ore por ele. Dê um cafezinho surpresa pra ele, dê um suquinho, alguma coisa surpresa pra ele quando ele chega do trabalho, depois que toma um banho e tá devagarzinho se ambientando a sua casa. Dê um sorriso pra ele. Minha esposa me quebra muitas vezes, porque aquele sorriso, ela tem os dentinhos pequenininhos, ela parece uma menininha. E quando ela dá aquele sorriso, me quebra. Eu posso estar pensando qualquer coisa contrária. Acabou, quebra por ali.
Dá um olhar de gratidão ao seu marido. Isso cura mais do que 1000 palavras de reclamações. E agora as dicas que eu prometi. Espere o momento certo para conversar. O homem tem que ter pelo menos 1 hora para ele poder repousar, para ele se ambientar e esquecer o ambiente que ele veio lá de fora o dia inteiro, desde manhã até a noite quando chega em casa. Elogie o seu marido sem estar corrigindo ele. Nunca o compare a ninguém. Para mim, uma das piores coisas que existe no mundo é comparar a pessoa do marido com outro marido. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Demonstre gratidão. São dicas. Demonstre gratidão por tudo na prática. Demonstre desejo por ele no amor íntimo e respeite seu marido. Agora, guarde isso aqui. Se você puder, escreve no papel, como eu costumo dizer. Se ofereça a desestressá-lo, muitas vezes sem palavras. Mas como é que eu vou desestressar meu marido? Você sabe do que eu estou dizendo. Leia Cantares de Salomão, capítulo 4. Em algumas bíblias, Cântico dos Cânticos. Ou Cantares de Salomão, capítulo 4. De preferência, leia o livro completo, inteiro, porque ali está dicas de como uma mulher tratar o seu marido, de como o marido tratar também a sua esposa. Mas o assunto hoje é para as esposas. Quando o marido está em silêncio, o que fazer? Em Efésios 5,33, já estou terminando. A esposa respeite o marido, está escrito. O respeito é o idioma que o coração do homem mais entende. E o final dessa mensagem, eu quero te pedir a sua atenção. Por favor, esposa, teu marido não é Deus. Teu marido não é Jeová. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é Deus. Ele falha. Marido se cansa. Marido tem medo. Marido se estressa. Marido pode desanimar. Marido pode chutar o balde. Então, antes de cobrar o que só Deus pode te dar, dobre os joelhos, minhas irmãs. Te falo com muito respeito. E ore pelo seu marido, pelo seu companheiro. Quando uma esposa se ajoelha, Deus põe de pé o marido dela. O silêncio dele pode ser o começo do fim do seu casamento. Então, peça a Deus para você recomeçar a amar com sabedoria e reconstrua a sua casa com sabedoria. Não espere ele ir embora para você aprender a entender o silêncio do seu marido. Se essa mensagem falou com você, compartilha. Eu quero que você coloque aí nos comentários, por favor, Senhor, me ensina a entender o silêncio do meu esposo. E marca uma mulher que precisa ouvir esse silêncio masculino hoje, antes que seja tarde. Então eu estou aqui respondendo ao pedido de algumas irmãs que estão passando por esse tipo de fase. Então aqui fica o meu conselho a todas elas. Deus em Cristo abençoe a sua vida e a sua família. Deus te abençoe.